Bom dia não, boa noite. Jesus. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Olá, Lindamir. Educação espírita, tudo bom? Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto. É muito bonita mesmo. Tia Vanessa, para quem não conhece. Teu falar me encanto e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Olá, Patrícia, buenos noches, buenos dias de novo. Eu ia falar bom dia de novo. Quando vocês rever essa live no início, vocês vão escutar falando bom dia de novo, tá, gente? É costume. Eu faço live aqui pela manhã pelo Taperinho de Jesus. Às 8 da manhã, e eu falei bom dia. Começaram os fogos aqui. Tá melhor assim. Pronto. Ari, Rosemary, Alexandra, sejam bem-vindos. Boa noite. A Luísa com a logo nova ficou tops de linhas. Ficou muito bonita, viu? Parabéns. Solange, tudo bom com vocês? Minha dor, Mari. Tá, aqui tá. Tá fazendo um friozinho. O dia todinho. O dia todo. Inspirando Deli. Seja bem-vindo. Vou esperar aguardar um minuto. Já começa. Eis-me aqui, minha dor. 5 graus, Jesus amado. Aqui faz 23 graus e já está frio. Imagina 5. Jesus, sério. Complicadinho demais, viu? Só você mesmo. Enfim, vamos começar a nossa prece. Vamos fechar os olhos. E mentalizar alguém que precisa de oração. Para nós mesmos também, né? Para que a live corra tranquilamente, sem quedas, sem internet caindo, né? Vamos vibrar boas energias, tá? Vamos lá. Jesus, te convido ao meu lar, à minha casa. Convido a espiritualidade que esteja conosco esta noite e que o Senhor esteja em todos os lares aqui presentes,
ao lado de cada um aqui, abraçando, sorrindo e dizendo que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que a gente vai conseguir passar por tudo, superar tudo e ficar cada vez mais forte. Muito obrigado, Jesus, nosso guia espiritual, a espiritualidade amiga. Muito obrigada. E que a live de hoje a gente aprenda algo que fique em nosso coração e permaneça por muito tempo. E também que possamos praticar no dia a dia. Que assim seja. Vamos lá. Ok. Ok, eu já vi outras lives utilizando as músicas deles, por isso que eu estou utilizando ainda, né? Mas eu não coloco outro artista, não. Senão vai dar problema. Tá? Vamos lá. Hoje vamos ler o capítulo 15 do livro Lampadaria Espírita. Lampadaria Espírita, chamado Oportunidade Excelente. Vamos lá começar aqui. Eu ia fazer um modo diferente hoje, gente, de slides, tem um modo aí de live que você consegue colocar a tela, né? A imagem, eu fico aqui bem em cima, bem no cantinho assim da tela, e a imagem fica embaixo, nessa área aqui. Aí eu tentei fazer isso, fiz uma live ali, procurei, vou até procurar saber como é que faz, para vocês terem acesso também ao texto, tá? Pra gente ler junto, a gente fazer a leitura ali devagarzinho, melhor, todo mundo enxergando o texto, tá? Aí eu vou saber direitinho como é que faz e acho que a partir de quinta-feira a gente já começa desse jeito, tá? Todo mundo lê junto. Vamos lá. Oportunidade excelente. Embora a insegurança que teima por conduzir o teu comportamento, levanta o ânimo e para a reformular os conceitos de modo a reencetares a marcha pela trilha da redenção. Detente a considerar a dádiva da oportunidade excelente destes dias e empenha-te no aproveitamento das horas. Renasceste na terra, assinalado por nobres compromissos a atender. Passa o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou, ensejando-te a concretização das tarefas que devem constituir a razão da tua existência. Referes-te a dificuldades e anota as decepções, impregnando a mente com os miasmas da revolta injustificável, embrenhando-te, hora a hora, pelo matagal das aflições. Os deveres, diante disso, parecem descoloridos, e a própria vida destituída de objetivos dignos de vividos. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé clarificadora. Qual a espiritista parece-te loucura, como loucura a muitos parecia a total doação do apóstolo Paulo aos postulados do cristianismo nascente. A concessão de um corpo sadio, feita a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa na atualidade dádiva que apenas raros sabem valorizar, devidamente. Muitos, aquinhoados com essa mercê, distraem-se na busca desenfreada de segurança social. Atém-se outros à alfândega das migalhas reluzentes de aquisição enganosa. Diversos rebocam-se no pau, que é por ser pou, ou tem pau, eu acho que é pou, dos gozos animalizantes, opiados pelas trivialidades, para despertarem todos, mais tarde, sofridos e desventurados, entre remorsos indescritíveis ou alucinações desoladoras. Isto sim são loucuras. Campeiam, no entanto, abundantes oportunidades
de toda procedência e qualidade para quem deseja utilizar o prêmio da reencarnação, doando-se aos místeres elevados. Bom, aí nessa primeira parte aqui, ele diz aqui, embora a insegurança tome conta da gente, né, a gente tem que se vigiar aí. Linda Mini, olá titia, tudo bom com você? Leonardo, minha titia entrou aí, gente, ela é veterinária, viu? Quem quiser aí contato aí, algum que Recife, né, tá? Contate ela, fala no privado lá, tá? Se quiser o número dela eu passo, tá certo? Vamos lá. Nessa parte aqui, fala muito do nosso desânimo, das nossas inseguranças, não é? Que ainda a gente nos deixa levar, né? Por exemplo, momentos simples ou até momentos assim, muito doloridos, não é? A gente se deixa levar por aquilo, não é? E não consegue muitas vezes nem se vigiar, nem se observar e acaba se deixando levar por isso, não é? Então, ele diz aqui, levanta o ânimo, né? Joana nos convida a levantar o ânimo para a reformulação dos conceitos. Então, não tem como a gente raciocinar e nem pensar direito com desânimo, né? Com insegurança, né? Claro que só através do medo, da insegurança que a gente trabalha uma virtude. Mas não tem como a gente raciocinar para tentar, por exemplo, arrumar uma solução para algum problema desesperado, encolerizado, desequilibrado, né? Muitas vezes a gente está meio assim, né? Meio desanimado, mas temos que procurar aí fazer uma prece a partir disso e aí vamos ter intuições, né? Da espiritualidade para nos ajudar. E depois ela fala aqui. Então, aqui, ele detente ao considerar a dádiva da oportunidade excelente desses dias e empenha-te no aproveitamento das horas. Então, a gente tem que aproveitar muito bem cada segundo do nosso dia, cada dificuldade, cada dor, não é? E enxergar aquilo como uma lição, um aprendizado. O que eu posso aprender com aquilo, não é? O que eu posso aprender, o que eu posso me fortificar com aquilo. Então, nem tudo que chega até a gente, né, problemas, dores, é para o nosso mal, porque o nosso entendimento pequeno, né, para a nossa inferioridade, não é? A gente acha que aquela dor, aquele sentimento, não é algo ruim para a gente. Mas, na verdade, não. Na verdade, é algo que a gente vai nos fortificar, né? A gente tem que observar isso e tirar algo ali de bom, né? Porque vem sempre o nosso bem. A espiritualidade ali enxerga a gente. Bárbara, você tem que aprender isso, isso e isso através disso, né? E muitas vezes a gente não escuta. Não escuta essas vozes. Escuta mais as vozes do desânimo, né? Da culpa, né? Da revolta, que não é bom. Isso tudo nos paralisa, não é? Então, vamos continuar aqui. Cadê? Aqui fala que a gente se deixa realmente nos impregnar com as dores, nos impregnar com os problemas. Só enxerga isso. Não procura respirar, orar, fazer nossas preces, para que a espiritualidade ali nos intua, nos esclareça naquele momento. Termelitarita, seja bem-vinda. Rosana, seja bem-vinda, boa noite. Quem não me conhece, eu chamo Babi, tá? Vou estar por aqui às 6h30 agora, tá bom? Eu mudei o horário, era às 7 da noite, agora às 6h30, tá? Vou estar por aqui às terças, quintas e sábados, às 6h30 da noite, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, aqui ela remete nessa parte, não é? Da gente aproveitar, da gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, não é? Que é importante. Aproveitar mesmo essa encarnação para sair melhor dela. Para quando a gente voltar para a pátria espiritual, né? Que é nossa verdadeira casa, que a gente volte melhor do que chegou aqui. Porque quando a gente chegou aqui, a gente veio cheio de mais inclinações, é cheio de sombras, não é? E muitas vezes a gente até piora a situação. A gente alimenta mais ainda, a gente se endivida mais ainda, a gente prejudica mais as pessoas, fala coisas que não deve, machuca, não é? De forma verbal ou física.
Então, a gente tem que procurar aí observar essas atitudes da gente ainda. Não é vergonha nenhuma errar, né? Errar é porque você está precisando mudar alguma coisa. Então, a gente tem que enxergar isso como um aprendizado, né? Uma lição, ou como se fosse uma lapidação da gente, que a gente precisa aí, como se a gente fosse um diamante ali bruto, e aos poucos fosse se lapidando. Então, isso requer tempo, né? E paciência, tá? Aí quem fala, para terminar esse trechinho. Campeiam, no entanto, abundantes oportunidades de toda procedência e qualidade para quem deseja utilizar o prêmio da reencarnação, doando-se aos místeres elevados. Então aqui, Joana nos traz que existem essas oportunidades que aparecem no nosso caminho, sejam oportunidade de ajuda, de alguém pedir ajuda a gente, vir até a gente pedir uma ajuda, ou a gente querer a ajuda de alguém. São oportunidades de mudança, não é? São oportunidades aí para a gente aprender alguma coisa. E muitas vezes a gente é ingrato. A gente fala que Deus é injusto, que a vida é injusta, que eu não mereço isso, que não devia estar acontecendo isso comigo, não é? E, na verdade, isso tudo é para aprendizado mesmo. A gente precisa passar por isso ainda. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Precisamos, né, ser João, seja bem-vindo. Precisamos disso para continuar a caminhada aí da senda do progresso, né, junto a Jesus, né? Ter humildade em pedir ajuda, ser humilde em ajudar alguém. Porque muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa, a gente quer logo algo em troca, sempre, né? A gente muitas vezes não quer nem saber do bem-estar dela, só quer ajudá-la por ajudar e querer receber alguma coisa em troca. Nem que seja materialmente ou então alguma coisa de valor, né? Continuando aqui. O desequilíbrio dos cardos deve constituir-se força de estímulo para a continuidade da peleja. O malogro dos que sucumbem pode transformar em encorajamento para o próprio prosseguimento. O gume que dilacera e destrói a vida é a arma salvadora nas mãos hábeis do cirurgião. Olá, Marcos, bem-vindo. Alex, bem-vindo também. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. O ofídio que mata empresta tóxico para antídotos salvadores. Não desanimes diante da Eita, vamos lá, novo. Não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Jesus é o mesmo para todos nós, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. Exaltou-se mais quando desprezado. Atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça, quando repelido pelos que amava. Trocou de boa mente o sólido resplendente por uma cruz de ironia e aceitou uma cana imunda em caricatura deprimente de cetro, sem, todavia, ridicularizado fazer-se ridículo ou desprezado parecer desprezível. E ele, que nada devia, recorda-o e segue-o. As duas traves, abraçadas em madeiro, que receberia sua lenta agonia e colheriam na forma de braços sobre a terra o suor de sangue. Ele as transformou em símbolo de redenção, que continua atual na hora presente. Escondidas no imo de cada um, como um martírio oculto, atesta a fidelidade e o amor a ele. Na incomparável e excelente oportunidade da atual reencarnação, com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Então aqui já nos remete a Jesus, não é? Aqui fala também no início do segundo trecho aqui, né, o desequilíbrio em si, não é? Querendo ou não, ele nos estimula, não é? Faz com que a gente saia dessa zona de conforto, né? Grupo Farol Luz, né? Seja bem-vindo, boa noite. Então, gente, o desequilíbrio, querendo ou não, é algo negativo.
Mas, por conta disso, a gente começa a sair dessa zona de conforto e a gente fica muito quieto ali, paradinho. Ah, não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. E se precisa fazer um movimento, não é? Então, Jesus, a espiritualidade, nos conduz a esses momentos em que precisamos nos tornar mais corajosos, mais confiantes, porque a gente está numa zona de conforto muito insegura, com muita falta de fé, com muito desânimo. Então, aparecem esses momentos para a gente exercitar a coragem, porque senão a gente não consegue sair do lugar. Não é? Carmen, bem-vinda. Então, a gente precisa desse movimento. Aqui fala, o desequilíbrio dos cardos deve constituir-se força de estímulo na continuidade da peleja. Então, isso faz parte do caminho. O caminho, a gente imaginar, o caminho tem que ser perfeito, eu tenho que evoluir. O caminho não só vai ter momentos de alegria. O caminho vai ter momentos de dores. E não necessariamente a dor é algo ruim. Para a gente inicialmente. Mas depois que acaba, é algo de muito aprendizado. Mas na nossa pequena ideia, né, a ideia pequenez que a gente tem, a gente acha que a vida perfeita ou a vida de calmaria é só momentos tranquilos. Mas não, a gente tem que exercitar a calmaria em momentos de caos, de desequilíbrio. Então, a partir desse ponto que a gente tem que andar. A gente tem que lembrar também da porta estreita, que tem tudo a ver aqui, né? A porta estreita, a gente tem que ter esse esforço. O esforço ali de querer sair dessa zona, de querer realmente, de verdadeiramente, de coração, melhorar, né? Se tornar melhor cada dia. Então, a gente precisa desse movimento. E Deus, a espiritualidade, nos faz com que a gente se movimente, né? Tenha essa ação. Então, a oportunidade excelente que Joana nos traz aqui é a reencarnação. É a nossa encarnação atual. É a nossa melhor vestimenta. Então, precisamos seguir os exemplos de Jesus. Precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, não é? Para que a gente consiga. Isso é um exercício, não é de hoje para amanhã, né? Isso é um exercício. E o estudo aqui, gente, quem chegou pela primeira vez, a gente estuda, faz uma leitura da mensagem, aí faz uma leitura de umas 2 perguntas do Livro dos Espíritos que tem a ver com o conteúdo e lê uma partezinha do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Para a gente complementar outras ideias aqui, vocês podem participar e quem puder comentar alguma coisa sempre é bom, porque a live aqui, como a gente sempre fala, não é só minha, a espiritualidade está conosco aqui neste momento, né? Junto de todos nós, o nosso guia espiritual. Então, todos nós aqui estamos sempre sendo assistidos. Então, cada comentáriozinho que vocês colocarem aqui, vai ser de muita ajuda, tá bom? Porque a live é da gente, todos nós. Não é só minha, não, tá? A porta estreita machuca, é apertada e é necessária, né? Nenhuma reforma íntima é confortável inicialmente. É sempre desconfortável. Vai ter sempre um desconforto, mas é necessário. Eu sempre lembro daquela live do ódio de Camila, eu acho, em Espiritismo Sem Tabu, que ela falou que ela abriu logo no ódio, no Evangelho. O ódio, né, é um sentimento, né, que nos faz mal se a gente cultivar por muito, muito tempo. Então, o exercício de superar esse ódio, de colocar o perdão e do auto-perdão no nosso coração, existe um desconforto, existe um sacrifício. Precisamos desse movimento, né? De te retirar esse ódio, retirar essas angústias, essas ansiedades do nosso coração. Existe um desconforto e tem que exigir um movimento também. Então, esse movimento é muito doloroso, muito dolorido para a gente. Mas a gente vai se fortificar. Uma hora a gente vai entender no meio do caminho, entendi por que chegou isso na minha vida. Entendi agora, não é? A gente, infelizmente, quando chega esses momentos, a gente diz que a vida é ingrata, que Deus não é pai, né? Que você é a vítima. Na verdade, a gente não está aqui a passeio e ninguém é vítima. Ninguém é melhor e pior que ninguém. Todo mundo aí tem suas responsabilidades, suas dívidas e oportunidades de mudar. Então, essa é a nossa melhor vestimenta. Então, devemos aproveitar muito, né? Se você errar agora ou daqui a pouco, não importa. O que importa é que você aprenda com aquilo, não é? Porque o erro é que vai levar à perfeição. Porque a gente ainda precisa
nos aperfeiçoar e nos tornar um diamante, né? Aquele diamante bem bonito, tá? Então tenhamos paciência aí. E obrigado pela presença de todos. Quem quiser comentar algo, tiver inspirado aí, quiser comentar, realmente não sinta vergonha, tá? Bom, a parte do Livro dos Espíritos, que é a parte do livro 2, do capítulo 4, tá? Pluralidade das existências. Então, a parte e o subtema aqui do Livro dos Espíritos é o seguinte: transmigração progressiva, né? É nessa parte que Joana nos pede para complementar o estudo. E Elizabeth falou: o ódio é um fardo muito pesado e quando deixamos a vida fica mais leve. Muito, com certeza. A culpa, o desânimo. Claro que o desânimo faz parte da nossa vida. Muitas vezes começa algo e tem hora que quer parar, quer desistir, né? Porque não tá vendo resultado, ninguém tá acreditando em você, ninguém quer você, ninguém se agrada a você. Mas a questão não é alguém se agradar. É você fazer a sua parte do jeito que você é. Você tem sua personalidade, você tem seu jeito de falar, você tem sua forma de se comunicar. Uma forma doce, uma forma tranquila. Se alguém não gostou, aí o problema é dela. Mas você, é você e Deus e você, sua consciência. Você faz a sua parte, né? O que importa é a gente dormir, quando for deitar, que a nossa consciência esteja tranquila. Se o outro não gostar, aí é com ele. Então devemos orar por essa pessoa para que ela um dia entenda realmente a nossa verdadeira intenção. Mas se não entender, o que importa é que você fez sua parte, tá? O que importa é quando você deita na cama e sua consciência está limpa, tá tudo ok, entendeu? Então, o pior é quando a gente age com o outro de forma infeliz, né? Aí a consciência da gente uma hora vai bater. Então não é bom dormir com consciência bem pesada, não é bom. Tá? Joana diz, Alexandra falou, Joana diz que quando não estamos sacrificando nossos defeitos e sacrificamos as outras pessoas, a gente faz como se fosse um reflexo, né? um espelho. Ah, fulano tá assim, ah, fulano é assim. Mas você também tem alguma coisa dessa forma, dessa característica. Se fulano não mudar naquele momento, um dia ele vai mudar, mas você tem que se preocupar com os seus defeitos, né? A gente enxerga muito o outro, terceiriza muito o outro. Foi tudo culpa de fulano, né? Mas você também tem sua carga de culpa, tem sua carga de responsabilidade, né? Na verdade, a culpa chega, mas o que importa é você se arrependa e continue a seguir. Porque se você parar na culpa e no arrependimento, você fica estagnado, né? Faz parte a culpa, faz parte o arrependimento, mas você precisa sair dessa zona e continuar seguindo, né? Recomeço sempre. Então, a pergunta aqui, gente, do Livro dos Espíritos, da parte Transmigração Progressiva, é a parte 189, né? A pergunta 189 que Kardec pergunta aqui. Ele pergunta o seguinte: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva. Instintiva. Cícera, bem-vinda. E possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, várias e várias e várias encarnações, oportunidades para se dilapidar, né? Da gente se transformar. Não é só, ele pergunta desde o princípio, né? A gente goza da plenitude das nossas faculdades? Não. Para que chegue essas faculdades, as virtudes, né? Aquelas virtudes excelentes, aquelas virtudes ali que você realmente consegue praticar. Não tem como, a gente tem que ir se lapidando aos poucos. Luciana, bem-vinda. José Carlos, bem-vindo. Boa noite. Sejam bem-vindos aí ao canal. Quem quiser conhecer o trabalho, me chamo Babi, tá? Quem não me conhece, tá? Bárbara, um nome um pouco longo, mas vamos chamar de Babi. Tá? A pergunta 191. Aí Kardec pergunta: as almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Aí os espíritos respondem: infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões.
Aí tem outra perguntinha aqui embaixo. Olá, Flavinha, Laura, tudo bom? Boa noite. Bom, repetindo aqui. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. Então, é que fala muito do instinto, né, das paixões. E isso não significa que a gente esteja totalmente evoluído. Então, é o meio do processo. Então, nesse processo, a gente vai ter isso ainda, vai conviver, vai sentir ainda muitos instintos ainda, hoje ainda sente, que é o medo, que é a impulsividade, que é as paixões, aqueles instintos mesmo primitivos. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo aí nos observar e todo dia ali, observando nossas más tendências, nossos instintos, a gente vai tentando aí não deixar de desequilibrar totalmente, né? Observar e tentar aí agir da melhor forma. Um dia a gente ali erra, outro dia ali ou observa já, outro dia a gente já não faz mais. Então aí é uma evolução, né? Um gradativo. Natália, buenas noches. Vamos lá. E a pergunta 192 aqui. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os degraus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Tem como a gente deixar pular todas as etapas para se tornar um espírito perfeito? Não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescência antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas, né? Então, aqui fala, não tem como a gente pular etapa, né? A natureza em si, a gente faz parte dela, não dá saltos. Né? Então, a gente pode ver até um exemplo, um movimento de um nascimento de uma planta, né? Tem a semente, tem o tempo de germinação, tem o tempo dela aparecer ali, germinar, o caule e tudo mais, as folhas, frutos, as flores. Então, isso leva um tempo. Então, da mesma forma é a gente. Também tem outros exemplos da questão das séries que a gente estudou, né, na escola. A primeira série, a segunda série, cada série que vai passando tem as suas dificuldades, né? Tem os suas limitações, suas facilidades também, o que a gente consegue aprender, o que a gente não consegue entender ainda. Então, isso aí é um processo. Toda encarnação ou todo ano que você passa aqui, você fica um pouco mais maduro, ou cada ensinamento um pouco mais maduro. Então, é bem lento mesmo, tá bom? E o problema é que a gente não tem essa paciência toda, a gente quer tudo de um dia para o outro. Não é não? Bom, para terminar aqui, eu vou ler um trechinho do Evangelho. Ok. E a parte que ela nos pede para ler, que é bem pequena, é capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os aflitos. E o subtema que é o primeiro aqui, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz.
Disse para ter mais mérito, mas, então, pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para que outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Dani, bem-vinda, boa noite. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem como parcialidade. As vicissitudes da vida têm por uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Carol, bem-vinda. Aprendiz dos Espíritos, bem-vinda. Ou bem-vindo. E aqui fala da justiça das aflições, né? Por que fulano é rico, por que fulano é pobre, por que fulano vem numa condição um pouco mais dolorida e outra, né? Porque a gente acha que alguns têm mais vantagens e outros. Será que é vantagem mesmo, né? Então a gente sabe que há um planejamento, né? As leis divinas, né, estão aí. Então Deus, que é soberanamente justo e bom, né? Se acontece tudo conosco, isso conosco, é porque há uma razão. Há uma razão de que Deus cuida da gente. Porque a nossa visão de cuidado é só coisas boas, é só coisas positivas, é só claro que tem horas que a gente precisa do apoio, mas a gente tem aquele modo de proteção um pouco, muito, assim, positivo demais. Acha que não vai ter algo negativo, não vai ter algo puxão de orelha, que a espiritualidade puxa muito a orelha da gente, né? Então, essa justiça, não é? Nossa própria encarnação é uma justiça divina, porque é uma oportunidade que Ele nos concedeu, deu livre-arbítrio a gente, essa ferramenta, não é? Esse benefício para que a gente aprenda a escolher, a gente aprenda com os nossos erros e a gente entenda que quando a gente acertar, tá tudo certo, né? Era para ser. Então, tudo que chega até nós, todas as dores, sofrimentos, todas as pessoas que convivem conosco, no lugar onde a gente vai trabalhar, a nossa profissão, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma justiça, né? Então, Deus nos ama tanto que Ele quer que a gente aprenda a andar, né? A gente nunca tá só, nunca vai evoluir só. Mas tem coisas, gente, que só a gente pode sair, só a gente pode mudar, só a gente pode mudar a rota, não é? Então Deus quer ver a gente andando com nossos próprios pés, aprendendo as coisas, modificando as coisas, ajudando as pessoas, movimentando esse amor divino, essa centelha divina que existe dentro de nós. Então Ele quer que a gente aprenda, né? Ele nos ama muito. Às vezes a gente acha que Deus não está presente em nossas vidas, nem a espiritualidade. Mas Ele está principalmente nesses momentos doloridos, que a gente acha que é dolorido. Realmente é dolorido para a gente, porque a gente ainda é imperfeito. Mas para a espiritualidade e para Deus não é. É algo amoroso, é como se fosse uma forma de amor, não é? A gente tem realmente essa ideia de amorosidade muito assim. Tem que ser tudo bonito, tem que ser tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo alegre. E não, tem horas que você tem que escutar um sermão, tem horas que você tem que escutar alguém falar: ô filha, você tem que se orientar, você tem que fazer isso e aquilo, e acabou-se, não é? Então não é só aquela voz. Claro que tudo tem um momento, tudo tem uma forma de falar, mas Ele também nos ama nos momentos de dor, não é só nos momentos felizes.
não é? Então a gente tem que entender isso, aceitar e saber que, lembrar que a gente é responsável pelo que a gente fez em outras vidas e nessa, e precisa passar por isso, porque a gente precisa resgatar essas dívidas, não é? É responsável, a gente tem que se responsável, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos, pelo que nós fizemos, nós falamos e o que a gente pensa, não é? Tudo é energia, toda essa energia que a gente coloca aí no mundo, no universo, a gente é responsável. A gente é responsável por um desequilíbrio de um lar, quando a gente não age de forma correta, quando a gente não pensa, quando a gente faz maledicência, faz tudo que não é muito feliz, não é? Então a gente é responsável por isso. Então, por isso que ele deu o livre-arbítrio, para a gente aprender com esses erros. E qual o modo que a gente deve agir? O modo do amor, da caridade, olhando os exemplos de Jesus e procurar, pelo menos, agir, nem que seja o mínimozinho possível, igual a ele. O que Jesus faria nessa hora, não é? A gente tem que olhar isso, tá, gente? É sempre nosso, sempre nosso. Mas também a gente não deve se cobrar demais. É responsável sim, errei sim, tudo bem. A Luísa aí entrou de novo. Hélio também. Malu, seja bem-vinda, boa noite. Não parar na culpa, não parar no martírio. Porque, por exemplo, eu fui tão ignorante com fulano, eu devia ter falado aquilo ali, tudo bem. Você já está pensando, sua consciência já pesou, tudo bem. Na próxima oportunidade você já tenta de outra forma. Mas não, a gente é assim, eu devia ter falado, eu estou muito triste, estou muito angustiado. Fica na culpa, fica nesse ciclo vicioso e não consegue sair do canto, né, para que você consiga perdoar ou pedir perdão a alguém. Então acontece às vezes o seguinte, a gente está ali naquele ciclo, a gente é responsável por estar ali. Aí chega alguém, a gente nunca está só, a gente está nesse ciclo, gente. É nossa responsabilidade, mas isso não quer dizer que a gente está desamparado. Deus, a espiritualidade, sempre arruma um jeito para a gente nos dizer que a gente deve tomar aquele caminho, tomar o outro. Bárbara, faz aquilo. Aí chega alguém também, que a gente, acho que já aconteceu com todo mundo. A gente está desanimado, chega alguém, falando, vamos fazer isso aqui, vamos fazer dessa forma. É Deus, a espiritualidade agindo. A gente acha que não, mas ela age, ela nos ama muito, não é? Para poder a gente sair dessa zona de conforto, sair desse clima, dessa sintonia. E muita gente não escuta. A gente é orgulhoso, a gente é teimoso, não ouve. E continua naquela, e naquela, e naquela. E a gente sabe que se a gente absorver e levar isso por muito tempo, esse sentimento de rancor, de egoísmo, de ódio, a gente adoece. E o corpo sente. Aí o corpo vai responder o quê? Em forma de doenças, né, psicológicas, doenças do corpo. E a alma já está ali doente, o corpo vai sentir tudo, né? Por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade. A sua alma está muito inquieta, sua mente está muito inquieta. O corpo vai sentir alguma coisa. Mesmo você estando calma, de repente começa a acelerar o coração, de repente começa a suar, de repente começa a ter aqueles pensamentos acelerados, preocupações excessivas, sem respirar direito. É porque você ainda não está bem. Você tem momentos que fica melhor, mas sua alma em si ainda está inquieta, ainda está impaciente e ansiosa. Então precisamos aí mudar o foco, tomar novas atitudes para que o resultado, para que lá na frente a gente tome consequências melhores. Se a gente continuar nesse ciclo vicioso, a gente nunca vai sair dele, né? Luz em vida, seja bem-vinda. Dani falou aqui. Muitas vezes apenas mexendo no celular para acompanhar os comentários, eu saio e volto. Às vezes um comentáriozinho besta, que a gente acha que é besta, já muda a nossa sintonia, né? Por isso que é bom a gente sempre cultivar, sempre consumir conteúdos de segurança, né? Existe muita fake news, infelizmente, e a gente não deve propagar essa fake news. A gente deve consumir leituras, músicas que nos fazem bem, assistir filmes um pouco mais tranquilos, que falem de vida real, sejam menos dramáticos, por ser assim, com menos violência possível. Claro que existem histórias boas, bonitas, verdadeiras, que ensinam algo, mas procurem evitar de ver algo muito violento.
de algo ver com sangue, com água, aquele negócio. Eu, pelo menos, quando só escutar isso, já me dá uma agonia no ouvido. Então procurem aí. É porque a gente acha que não vai afetar, mas, por exemplo, você vê um filme assim de dormir. Você não vai para um lugar muito bom. A gente sabe que quando a gente desdobra, né? O desdobramento, gente, é a desligação temporária, né? Em forma de interligado por um fio temporariamente no sono. E quando a gente não vê essas coisas muito boas antes de dormir, não ora, não lê, não estuda, a gente vai para lugares não muito bons. Vai para sintonias não muito boas, companhias não muito boas. Muitas vezes perseguições espirituais também. Então precisamos orar mais, principalmente na hora de dormir, estar em estado de prece durante o dia, quando acorda, não é? Então, para que a assistência espiritual esteja do seu lado cada vez mais intensificamente. Eles estão sempre ali. O problema é que a gente se desliga, não tem como eles se comunicar com a gente estressado, preocupado, ansioso. A gente precisa respirar, se acalmar, para conseguir se conectar com a espiritualidade, para que ela ali se comunique com você, para que você consiga uma solução para aquilo, né? Então é muito importante, gente, Evangelho no Lar. Vou até fazer um post sobre o Evangelho no Lar para quem não conhece, gente nova chegando aí. Agradeço bastante quem chegou aí, tá? Para a gente propagar mais essa doutrina, o ensinamento de Jesus. Vou fazer até um post do Evangelho no Lar para quem não souber realmente como fazer e tal. Importante, né? Mas para inicialmente você precisa de um dia na semana, um horáriozinho fixo, né? Depois eu explico melhor na postagem. Precisa fazer leituras diárias, meditações diárias, orações. Quanto mais orações e orações de coração aberto, né? De mente aberta para receber aquelas energias, você vai estar bem mais tranquilo no dia a dia. Você vai dormir bem melhor, né? Depois de um tempo, é claro que infelizmente existem irmãos, né, nossos irmãos, que a gente fez coisas erradas em outras vidas com eles infelizmente voltam para fazer mal a gente, né? Infelizmente, até em sonhos ou até no dia a dia, eles têm aquelas investidas, né? Quando a gente não está numa boa sintonia, eles pegam logo a gente nessas horas, em forma de discussão com alguém ou então um pesadelo, né? Então, por isso a importância, né, de a gente se vigiar bastante, fazer a reforma íntima, orar, fazer Evangelho no Lar, não é? Então, isso tudo é muito importante. Então, eu vou fazer um post aí sobre Evangelho no Lar para vocês, tá bom? Pronto. E live, gente, vejo muitas lives. Por exemplo, daqui a pouco, é 7h20. Daqui a pouco, passou um pouco mais de 40 minutos que eu já vi aqui. E daqui a pouco, às 8 e pouca da noite, gente, tem mais de 10 lives disponíveis aí. Tem muita live nesse horário. Então, não deixem de ver live, gente. Live. Tá bom? E ver lives e ler livros, escutar músicas que vocês gostem. Sempre em boa sintonia. Bela, bem-vinda. Então, cada um tem seus gostos aí, mas procurem gostos um pouco mais saudáveis, tá? Que pra você mesmo, pra sua saúde mental. Que é importante. Então, muito obrigada aí pela companhia de vocês. E eu vou colocar uma oração, uma música aqui pra gente terminar, tá? Então, a oração de São Francisco, pra gente fazer uma prece. E enquanto a música vai tocando, a gente fecha os olhos, pensa nas pessoas que precisam de oração, mentaliza também, ora por nós mesmos, vibra por nós mesmos, que é importante. Tá? E pensa nas pessoas que precisam de orações, sejam desencarnadas ou não, tá? Então vamos colocar aqui. Um momento. Vamos lá, né? Cadê? Dani falou aqui. Sempre que oro com calma antes de dormir, elevando o pensamento, durmo melhor. E quando por algum motivo não faço isso, o sono não é tão bom. E engraçado que sonhos bons raramente eu lembro. Tem muitos dias que eu não lembro de sonho e acordo bem. Mas geralmente eu lembro de muitos sonhos que não são muito bons. Eu sempre lembro. Infelizmente. Mas faz parte. Mas tudo bem, tu não deve ater a isso. Assim que você tiver um sonho não muito bom, acordar de madrugada. Acontece muito isso comigo. Eu acordo de madrugada porque há uma assistência espiritual aí dos nossos amigos. Quando naquele momento ali
do pesadelo ali que tá bem chato, bem dolorido, você acorda de repente. Isso é uma assistência que você recebe, mas precisa de mais pressa. Então, nesse momento que você acordar um pesadelo, assustado e com medo, chame por Jesus, peça para o seu guia espiritual esteja ao seu lado. Aí a equipe espiritual vai estar do seu lado ali novamente e você vai dormir melhor. Sempre façam isso, tá? Porque não adianta estar desesperado, alimentando aquele medo. A gente vai acordar com medo, assustado, mas precisamos buscar Jesus. E tenho certeza que Ele vai estar conosco, tá? E procurar mudar o hábito, né? Para quem durma melhor. Vamos colocar a prece da oração de São Francisco, tá? Pra gente terminar aqui. Oxe. Eita lasqueira, vamos embora. Me ajude, por favor. Obrigado. Agora vai. Então, aí quem sentir a vontade aí, fecha o olho ou deixa aberto, como desejar. E pense nas pessoas que você precisa de oração, tá? Vamos lá. Josino, seja bem-vindo. A live vai ficar gravada, tá terminando já, tá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar-me, ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de todos. E como de praxe, sempre faço isso, tá? Por quem não me conhece aqui, eu sempre termino desse jeito. E agradecendo aqui para quem estava comigo, a Flavinha, Lindami, Patrícia, Rosemary, Dani, Carol, Cícera, Josino, Marlúcia e Rosana. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Quem quiser acompanhar nosso novo horário, tá?
Dê um feedback aí na publicação lá, se ficou melhor assim para vocês também, tá bom? Beijo no core, tá, gente? Fiquem na paz de Jesus. E hoje tem live às 10 da noite no Reflexões.aloysio. Acompanha aí, que ele tá fazendo estudos com livros de Jerônimo Mendonça, tá bom? Quem quiser conhecer mais Jerônimo aí, assista a live dele, tá certo? Ok? Beijo no core. Bye, bye.